Pessoal, tudo bem com vocês? Olha, o outro vídeo que eu gravei não deu certo, né? Ficou chocando duas vozes. Porém, eu decidi então gravar novamente para poder ajudar vocês a resolverem a atividade. Ok? Então vamos lá então, bem rapidinho. Nós temos aí então falando sobre a Segunda Guerra Mundial, que foi um dos maiores conflitos da humanidade, que mataram aproximadamente 50 a 80 milhões de pessoas. A gente vai observar então que foram vários motivos que levaram a Segunda Guerra a acontecer. A gente vê que foi o Tratado de Versalhes. Vamos ver que a Alemanha queria se vingar dos países que venceram a guerra porque ela tinha perdido. A gente vê que o Japão também queria aumentar o seu território. A Itália também queria aumentar. E a gente vê que a Alemanha em si foi a grande iniciadora da guerra. Por quê? Além de ser dirigida e organizada por Hitler, a gente vê que a Alemanha tinha um grande objetivo de estabelecer o chamado espaço vital, um local onde tivesse apenas pessoas de uma raça pura, branca, de origem alemã, e a gente vê que outro motivo, além da expansão territorial, os países também queriam o quê? Aumentar a sua riqueza, aumentar a quantidade de terras, a expansão territorial, e principalmente mostrar o seu poder ao mundo. E a gente vai observar então que o grande objetivo da Segunda Guerra Mundial vai ser a vingança da Alemanha, vai ser também a busca de expandir o seu território e também a conquista econômica e a conquista também política mundial. Então a gente vê que a busca por terra será novamente o motivo que iniciou a Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar então que a expansão então de vários países nessa época, elas vão acontecer de que forma? A gente vê que os países no início de 1930, pouco antes de iniciar a Segunda Guerra Mundial, já tinham iniciado a busca por conquistas territoriais. A gente vê que havia o Japão, a Itália e a Alemanha, que decidiram então se unir para alcançar os seus objetivos. A gente vai observar que o Japão tentou conquistar parte do território da China, chamado Manchúria. Vamos ter a conquista de parte da Etiópia. Né? A Itália conquistou a Etiópia, que fica na África. E vamos ver que os alemães expandiram seu território aos poucos. Nós vamos observar que desde o momento que Hitler chegou ao poder na Alemanha, a gente vai observar então que eles conseguiram o quê? Começaram a expandir e a conquistar novos territórios. A gente vê, por exemplo, que a Alemanha conquistou a Renânia, que fica próxima à França, conquistou a Áustria em 1938, conquistou a região dos Sudetos, que havia uma quantidade de 3 milhões de alemães, e em seguida a gente vai observar que eles tentaram o quê? Além de conquistar a região dos Sudetos, uma parte da Tchecoslováquia, em 1938, ao começo de 1939, a gente vai observar que Hitler invadiu com seu exército todo o território da Tchecoslováquia, assumindo o poder sobre aquela região. A gente vai observar que o motivo que deu início à Segunda Guerra Mundial foi a invasão de Hitler sobre a Polônia. E esse momento, por que ele vai dar início à Segunda Guerra Mundial? Porque ninguém aceitava mais que Hitler continuasse aumentando seu território sem dar nenhuma satisfação. Então, por isso que a invasão de Hitler na Polônia, com a ajuda da Rússia, a Alemanha, no início da Segunda Guerra Mundial, se aproximou da Rússia para invadir o território, então, para invadir o território da Polônia. E a gente vê que é essa invasão da Polônia que vai dar início, então, à Segunda Guerra Mundial. A gente vai observar que existiam dois grupos políticos durante a guerra. Havia os grupos dos aliados. O grupo político dos aliados era formado pela Inglaterra, pela Rússia e pelos Estados Unidos. Já havia as potências do eixo. As potências do eixo eram formadas pela Alemanha, pela Itália e também pelo Japão. A gente vai observar que inicialmente a Alemanha ela vai utilizar uma tática de guerra, pessoal, muito famosa durante a Segunda Guerra Mundial, que era chamada de Blitzkrieg. Essa guerra, ela significa guerra relâmpago. Era uma tática de guerra que ele utilizava principalmente para fazer o quê? Ele utilizava para atacar sobre o ar, sobre a terra e sobre o mar.
então não tinha como as pessoas evitarem um ataque de Hitler durante a Segunda Guerra Mundial. A gente vê que dessa forma ele conseguiu então invadir grande parte da Europa. Ele invadiu território da Holanda, Luxemburgo, da Bélgica, invadiu todo esse território também. A gente então vai observar que esse território então acaba então sendo todo ocupado. Ocorreu a ocupação da Noruega, da Dinamarca, da Holanda, da Bélgica, Luxemburgo. Todo esse território acabou então sendo ocupado. Até mesmo a França, em 1940, foi ocupado pelos nazistas. A gente vai observar então aí, por exemplo, a Itália. Ela tentou também expandir o seu território. Inicialmente a Itália conseguiu a Etiópia, que pertencia à África, e depois continuou expandindo o seu território, como por exemplo Malta, Gibraltar, e também tentou atacar Alexandria. Ok? Pronto. Aí nós temos então aí, além da Itália e da Alemanha estarem aumentando seu território, a gente vai observar também o Japão. O Japão, a gente vai observar que no Extremo Oriente o Japão, já em luta contra a China, atacou também os americanos e ocupou as Filipinas e a Indochina. Em 1941, os acontecimentos que determinaram o fim a entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial foi então a invasão dos japoneses, que destruíram uma frota naval, destruíram uma base naval que ficava no Havaí e pertencia aos Estados Unidos. Essa base naval foram mortos 2.000 soldados e os equipamentos de guerra também foram destruídos. Quando os Estados Unidos foi atacado pelo Japão, os Estados Unidos então entra na guerra ao lado dos aliados e sendo contra o eixo, ou seja, contra a Alemanha, contra o Japão e contra a Itália. Bom, pessoal, então a gente vai observar o quê? Que durante essa época, a gente vai observar então que vai haver uma grande mudança. A Alemanha ela começou a vencer a guerra, a gente viu que a Itália e o Japão estavam expandindo o seu território, porém, a gente precisa de uma atenção. A gente vê que em seguida, a gente começa então a observar que outros países começam a entrar na guerra. Nós vamos ver que a Rússia vai mudar de lado porque foi atacado pela própria Alemanha, que no início era sua aliada. Vamos ter a entrada dos Estados Unidos e vamos ter a entrada do Brasil. E a gente vai observar então que esse momento vai ser o quê? Bem importante. A gente vai observar que os Estados Unidos vai participar da Segunda Guerra Mundial. Por quê? A gente vê que os Estados Unidos tinham uma rivalidade com o Japão por um território chamado de Indochina. Era um território muito rico e desenvolvido, certo? Tinha várias matérias-primas. A gente vê que esse território, a gente vai observar que os Estados Unidos deixou de fornecer bens e mercadorias aos japoneses, e o Japão, com raiva dos Estados Unidos, decidiu então atacar a sua base naval no Havaí, chamada Base Naval de Pearl Harbor. Então, no dia 7 de dezembro de 1941, os Estados Unidos entram na guerra, lutando contra a Alemanha, contra a Itália e contra o Japão. E a gente vê que também houve a participação do Brasil. A participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, ela vai acontecer por quê? O Brasil estava levando alimentos para os aliados, para os ingleses, para os franceses, e a gente vai observar que no meio do caminho, navios então alemães atacaram os navios brasileiros. E a gente vê que o Brasil vai participar na Segunda Guerra Mundial de uma forma mais efetiva, de uma forma melhor. De que forma, pessoal? Mandando agora soldados para lutar na Itália e libertar a Itália, então, dos nazistas e dos fascistas italianos. A gente vai observar que o Brasil tinha uma força, tinha um grupo então de soldados que era chamado de FEB, Força Expedicionária Brasileira. Até o símbolo do Brasil durante a guerra era uma cobra fumando, porque eles riram quando o Brasil disse que ia lutar na guerra. Por quê? Ninguém mais estava acreditando no Brasil depois do Brasil ter feito vergonha na Primeira Guerra Mundial. Então eles colocaram uma cobra fumando como símbolo do exército brasileiro. E olha que o Brasil foi lutar na Segunda Guerra Mundial, 25 mil homens, e aproximadamente 500 homens morreram e o restante voltou para o Brasil.
a gente vê que isso foi um avanço muito grande e muito importante para a nossa história. Porque o Brasil também, além de mandar soldados, mandou alimentos, mandou medicamentos, mandou médicos, e principalmente os soldados serviram então para libertar o território então dos ajudar então a vencer a guerra, ao lado dos Estados Unidos, ao lado da Rússia e também ao lado da Inglaterra e da Rússia, ok?